Fala galera de Los Iluminados, como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Eu encontrei uma matéria a qual eu quero trazer para vocês, porque essa matéria ela é atemporal, porém ela aconteceu há pouco tempo, agora em janeiro. Talvez vocês tenham escutado algo sobre, talvez não. Mas eu vou provar para vocês agora, através dessa matéria jornalística, o quanto o progressismo e o bom mocismo é perigoso para qualquer tipo de sociedade, o quanto a falta de senso da realidade promovido pela esquerda, não só brasileira quanto mundial, pode ser maléfica e, em casos mais extremos, pode custar até a vida de uma pessoa, por causa da falta do senso de perigo, a falta do senso de sobrevivência, o auto-amor, o auto-pertencimento, inclusive mesmo a abnegação e o rejeito à sua própria cor, à sua própria raça e a seus próprios costumes. É muito bom o intercâmbio cultural, contanto que você não negue a sua própria cultura e a sua própria raça para abraçar outras culturas que são extremamente diferentes das suas, as quais podem ser levadas mesmo até as últimas consequências, custando a sua própria vida. Isso aconteceu com uma jovem finlandesa, a qual eu vou ler a matéria aqui junto de vocês e vou colocar a matéria aqui para vocês, mas que sirva de lição, que o bom mocismo e esse modo brando da direita brasileira, da direita mundial, esse politicamente correto, pode sim se tornar extremamente perigoso para um indivíduo, para uma sociedade, para um país inteiro e até mesmo para a civilização. Principalmente para nós da civilização ocidental. Europa, Finlândia. Jovem ativista de esquerda que abraçou o Islã é decapitada por namorado muçulmano refugiado. Por Thaís Garcia. Vamos lá. Em Hämeenlinna, uma cidade do sul da Finlândia, uma jovem finlandesa foi brutalmente assassinada por decapitação na noite de segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. O assassino é um requerente do asilo rejeitado, o qual foi rejeitado, muçulmano palestino. O comissário de investigação criminal, Marko Mäkinen, informou que 2 cadáveres foram encontrados em apartamento. Um era o corpo da jovem finlandesa Sanni Ovaska e o outro era o corpo de Hassan Alkina, um requerente de asilo a qual foi rejeitado, de 27 anos, que pode ter se suicidado após o assassinato da moça. Sanni rompeu o relacionamento, pois não queria acompanhar o assassino, que deveria voltar para sua terra natal e, portanto, foi morta. Uma testemunha que mora no mesmo andar viu uma poça de sangue em frente ao apartamento e chamou a polícia. Eu vou colocar as imagens para vocês verem, inclusive as imagens já devem estar rodando aí, já devem rodar enquanto eu falo com vocês, tá? A polícia e a mídia finlandesa não quiseram divulgar detalhes sobre a maneira como a mulher foi morta, mas os vazamentos da investigação deixaram claro que a mulher morta de maneira islâmica, terrorista, ritualística. Ela foi decapitada. A foto vazada, no caso ao lado, aqui na matéria está acima, mostra como o sangue dela sai pela porta do apartamento. A influência da esquerda e a ingenuidade ocidental. O assassinato de Sanni
é um exemplo da influência esquerdista com seu politicamente correto, que abusa da ingenuidade de muitos e vem destruindo os fundamentos da civilização ocidental e o nosso modo de vida. Segundo a CSTV, a jovem finlandesa Sanni Ovaska era muito tolerante e muito aberta e participou de desfiles LGBT, falou sobre todos os tipos de temas de esquerda nas mídias sociais e descobriu que as pessoas são intolerantes demais com os muçulmanos e solicitantes de asilo em seu país. Sanni era uma garota típica que passou pela lavagem cerebral da esquerda globalista. Ela era exatamente como a mídia e os políticos do espectro mencionado gostam de ver. A atitude dessa jovem é o exemplo final do resultado de anos de doutrinação nas escolas, pela mídia e pelos políticos. Para a esquerda, críticas ao Islã são racistas e discriminatórias. As críticas sobre questões de imigração também são consideradas racistas. Segundo o politicamente correto deles, ser realista e alerta também se enquadra como racismo. Sanni era uma globalista. Ela era a favor de uma política de sem fronteiras ou fronteiras abertas e apoiavam a imigração em massa e detestava o conservadorismo. Muitos de seus textos nas mídias sociais eram salpicados com sentimentos anti-brancos. Ela costumava escrever que homens brancos são uma mercadoria, digamos assim. Ela era uma ativista LGBT fanática e também elogiava uma série de outros desenvolvimentos sociais progressistas. A jovem ativista de esquerda que abraçou o Islã foi decapitada pelo namorado muçulmano refugiado. Ela também escreveu: "Os brancos não importam". A lavagem cerebral sofrida pela jovem levou ao relacionamento com um refugiado palestino e aparentemente perfeitamente integrado na cultura ocidental, Hassan Al-Kina. Sanni gostava de posar com Hassan em fotos nas mídias sociais. Na Finlândia, jovem ativista de esquerda que abraçou o Islã é decapitada pelo namorado muçulmano, tá? No entanto, apesar de Hassan já ter se apresentado como ocidentalizado, ele ainda não era o muçulmano duro que sempre fora, e suas fotos nas redes sociais mostravam isso. Ele ao menos fingia que não era um muçulmano duro, que não era um muçulmano machista, não era um muçulmano que se sentia como dono da sua namorada, da sua companheira, que ao ficar sabendo que ele não conseguira o asilo em seu país, ela obviamente se recusou a sair da Finlândia, onde provavelmente ela tinha toda uma vida, uma estrutura de trabalho familiar, era bem-sucedida, tinha uma família. Ela se negou a ter de ir para o país dele, e ele, se achando dono dela, como todo muçulmano faz, como todo protegido da esquerda dessa religião faz, acabou por terminar com a vida da moça e matando ela com requintes de crueldade, decapitando-a. E depois ainda tirou a própria vida com o máximo do egoísmo de nem mesmo enfrentar a justiça. Desculpem. O assassino entrou na Europa em 2015, graças à invasão islâmica permitida pela chanceler alemã Angela Merkel. Ele recebeu uma autorização de residência temporária. Com o tempo, o pedido de asilo de Hassan Al-Kina foi rejeitado. Ele alegou ser um refugiado da Palestina, mas a informação foi considerada falsa. Então ele teria que voltar para seu país.
Hassan Al-Kina não queria voltar sozinho, mas a sua mensagem para Sunny era clara. Ela teria que ir com ele para Sunny. Para Sunny, ele teria ido longe demais. A jovem finlandesa não queria deixar a sua família e seus amigos para trás, exatamente sobre o que eu falei. Então ela pensou que poderia romper o relacionamento com ele, mas essa foi a sua sentença de morte, e o refugiado lhe cortou a cabeça como punição por não acatar a sua vontade. Uma parte aqui sobre Hassan Al-Kina. Hassan escreveu nas redes sociais que era um muçulmano fanático, odiava Donald Trump e trabalhava como cozinheiro. Ele era um refugiado militante. O termo refugiado militante é amplamente discutido na Finlândia. Existe uma porcentagem de militantes entre os solicitantes de asilo. O assassino Hassan postou 2 vídeos no YouTube há 3 meses antes de se matar. Hassan também parece ter sido um paramilitar da milícia islâmica fundamentalista Hamas. Ele também tinha uma conta no Twitter, na qual, ainda jovem, estava vestido com roupas militares. No fundo, há uma foto da organização terrorista Hamas. Sunny realmente gostou do requerente de asilo e o levou para sua casa. Ele foi morar com ela e Sunny costumava usá-lo como propaganda nas mídias sociais para mostrar que eles se divertiam bastante. Algumas mensagens no Twitter mostravam isso. Hassan foi o exemplo ideal do perigo que os conservadores na Europa alertam há anos sobre o Islã político. No entanto, são estes conservadores que sofrem a perseguição por falar a verdade, e como o caso do renomado intelectual conservador francês Renaud Camus, autor de Le Grand Replacement, A Grande Substituição, que foi condenado a 2 meses de prisão por ter chamado a imigração em massa de invasão. E assim termina a história de uma jovem que, pelo politicamente correto, pelo progressismo, ela levou o bom mocismo dela e levou inclusive as últimas consequências, um amor e uma confiança por um radical islâmico e radicado em seu país, que não pensou 2 vezes em se aproveitar da sua bondade, conquistou o coração da moça, acabou tendo uma companheira que poderia servi-lo muito bem, mas como teve o seu asilo rejeitado por falsidade ideológica, acabou que ele não aceitou a separação, como todo islâmico faz, e a matou de forma cruel. E essa moça, ela não morreu por causa do Islã, ela morreu por causa do bom mocismo e da lavagem cerebral esquerdista e progressista que assola a nossa civilização ocidental, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E não se engane que a esquerda brasileira faz diferente. Eles fazem igual e até mesmo pior. Muito pior do que isso. Se protejam com informações. Espero que esse vídeo sirva para vocês e que vocês tomem esse vídeo como exemplo daquilo que não deve ser feito. Fiquem espertos que o esquerdismo e o progressismo é a desgraça e a derrocada da civilização ocidental. Comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho de notificações. Por hoje é só, e Elias out.